Primeira coisa que eu quero te pedir, cara, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo lá, ative as notificações. Cara, e hoje eu quero trocar uma ideia massa com você. Meu parceiro de gravação não veio hoje, então hoje é carreira solo. Eu quero falar algo com você hoje sobre religiosidade e graça. Cara, muitas vezes nós não entendemos o que é a religiosidade, o que é a graça. E quando eu falo religiosidade, eu não estou falando de religião, porque religião eu acho que é uma coisa massa. Religião eu creio que é algo que dá direção pro ser humano. Religião vem da palavra religare, quer dizer religação, religação do homem com Deus, ou religação do homem com ele mesmo, que ele se encontre em si mesmo, né? Mas eu quero falar sobre religiosidade, sobre aquela religiosidade que destrói, aquela religiosidade. Talvez você está pensando assim, pô, cara, esse cara já começou um vídeo errado, ele já começou com um bonezinho na cabeça para falar de Deus. Cara, isso é religiosidade. Porque o meu boné ele não me afasta de Deus, mas talvez o teu pensamento, aquilo que você pense sobre mim, te afasta de Deus. Então preste muita atenção nesse vídeo, que é um vídeo massa, curto, rápido, mas um vídeo que eu tenho certeza que pode edificar demais a tua vida e pode fazer com que alguns parâmetros mudem nos seus pensamentos, que alguns parâmetros mudem na sua mente e que você comece a viver verdadeiramente uma vida de graça e que você esqueça totalmente a religiosidade. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus diz que os fariseus, os doutores da lei, eles eram como sepulcros caiados, né? Que por fora eles estavam bonitos, pintados, mas por dentro eles estavam cheios de ossos e imundícies. Cara, muitas vezes é isso mesmo que nós somos, quando nós nos tornamos religiosos, quando nós nos tornamos aqueles que julgam as pessoas, quando nós começamos a julgar o próximo pelo aquilo que talvez ele veste, ou pelo que ele escuta, ou pelo que ele fala, e não pelo coração dele, não por um coração que muitas vezes está totalmente ligado a Deus. Nós olhamos para as pessoas e às vezes nem conhecemos elas e julgamos. Eu mesmo passo muito por isso, sou muito julgado porque ando no meio de jovens, porque trabalho com jovens, porque tenho um alagador, porque às vezes estou de brinco, ando com umas roupas mais jovens e tal. Eu sou julgado demais, as pessoas nem me conhecem, sabe? As pessoas nunca trocaram uma ideia comigo, não sabem nada sobre a minha vida, mas me julgam, né? E quantas vezes talvez você já não fez isso, ou eu mesmo, quantas vezes já não julguei alguém pela aparência, julguei um livro pela capa, sem ler esse livro. Jesus está falando isso para esses fariseus, para esses doutores da lei. Comecem a viver uma vida verdadeiramente, uma vida que ame a Deus verdadeiramente, uma vida que vocês possam se entregar verdadeiramente. Esqueçam isso, parem de viver julgando as pessoas, parem de viver falando, apontando o dedo para as pessoas, quando na verdade muitas delas são melhores do que vocês, amam mais a Deus do que vocês. Cara, nós precisamos entender isso, que Deus ele não veio para criar um povo religioso. Nós precisamos entender que Deus veio para criar um povo e levá-lo para o reino dele. E isso não tem a ver com religiosidade, sim tem a ver com graça, que é um dom imerecido. Lá em Efésios capítulo 2, a palavra diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Cara, a graça é um dom imerecido. Nós não merecíamos a graça, nenhum de nós merecia a graça, nenhum de nós merecia ser salvo, mas é um dom de Deus. Mas muitas vezes nós, ao invés de pegarmos essa graça, que é um dom de Deus, que é aquilo que faz com que nós venhamos a ter vida, que é aquilo que faz com que nós venhamos a viver verdadeiramente o paradoxo do Evangelho, né? Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, aquele que quiser viver, que morra, né? O que quiser ser o maior, seja o menor. Isso é paradoxal do Evangelho, mas isso é por quê? É porque a graça nos fez assim, a graça nos faz assim. A graça é um dom que Deus coloca em nós, para que nós venhamos viver essa diferença, para que o mundo não entenda. Porque nós não merecíamos e o Pai pegou o que Ele tinha de melhor, que era o Filho, e mandou nessa terra para que morresse por nós. Pegamos tudo aquilo que Deus fez e colocamos dentro de uma religião e queremos, ao invés de ver essa religião, esse religar, essa religião linda, de ensinar para as pessoas que foi de graça, que é pela graça, que Deus nos amou de uma forma a qual nós nunca mereceríamos, nós pegamos e nos tornamos religiosos. Nós queremos
nós queremos ganhar a nossa salvação com as nossas forças, como se isso fosse possível, julgando o modo das pessoas se vestir, julgando o modo das pessoas falar, julgando o modo das pessoas agir, e quando na verdade nenhum de nós merecia salvação, é totalmente pela graça. Nós devemos ouvir o som do céu, nós devemos ouvir aquilo que o céu nos fala, nós devemos prestar atenção naquilo que Deus quer que nós façamos e paremos de viver uma vida de religiosidade, uma vida com uma casca. Uma vez ouvido um pastor falar que por fora um pelinho de ovelha, branquinho, bonitinho, mas por dentro uma carne podre. Nós precisamos parar de viver essa religiosidade, nós precisamos começar a viver quem nós somos mesmo, mas vivendo do nosso jeito, sem uma capa, sabe? Isso é algo muito surreal, as pessoas poderem saber que nós, do mesmo jeito que nós somos por dentro, nós somos por fora, que nós, do mesmo jeito que nós manifestamos Jesus quando nós estamos com ela, nós manifestamos Jesus quando nós estamos nos altares, quando nós estamos no meio dos nossos amigos. Muitas vezes nós vivemos uma religiosidade dentro da igreja, vivemos uma religiosidade quando estamos perto de pessoas que nós achamos que essas pessoas são inferiores a nós, mas quando estamos sozinhos sabemos que sofremos porque temos os nossos problemas. Cara, pare com isso, viva a graça de Deus, viva o amor de Cristo, escute o som do céu, escute aquilo que Deus já fez por você, não julgue para que não seja julgado. Sabe? Demonstre o amor de Cristo para as pessoas, porque a salvação é um dom de Deus e ninguém merece, não é pelas obras e sim pela fé, por crer. Então, se você crê, ensine isso para as pessoas, ensine que o amor de Deus é algo que supera tudo, é algo que supera a religiosidade, que faz com que nós venhamos ter verdadeiramente um encontro com Deus. Ouça o céu. E eu quero acabar aqui contando uma história para vocês, mitológica, de dois personagens, Ulisses e Orfeu. Ulisses, para quem não sabe, é um personagem da Odisseia, da mitologia grega, e na mitologia grega tem muitos personagens, falam muito sobre animais mitológicos, e essa história de Ulisses fala sobre as sereias. Ulisses, ele estava num barco e ele era o capitão desse barco, e todo mundo sabe que nas histórias mitológicas, quando os barcos passavam perto das ilhas onde tinham sereias, os marinheiros, eles ouviam o som dessas sereias e eles pulavam na água e as sereias os matavam, né? Os comiam e destruíam os barcos, as naus. Ulisses, sendo um capitão inteligente, ele fala para os seus marinheiros: quando chegarmos perto das ilhas das sereias, vocês coloquem bolas de ceras nos seus ouvidos e me amarrem ao mastro, porque eu, como capitão, eu não posso colocar bola de cera no meu ouvido, porque eu preciso guiar o navio, eu preciso ouvir o barulho do vento, eu preciso ouvir tudo o que está acontecendo, mas me amarrem para que eu não me jogue, para que eu não me atire no mar. E quando eles chegam perto das sereias, que eles ouvem o primeiro canto da sereia, eles colocam essas bolas de ceras dentro dos ouvidos e eles amarram o capitão deles, e eles ficam ali trabalhando no navio como se nada estivesse acontecendo, porque aqueles homens, eles não estão escutando o canto das sereias. Mas Ulisses, ele começa a se debater, ele começa a pedir para os homens soltarem ele começa a se machucar inteiro e ele vai até perder as forças, e ninguém soltava ele porque eles não ouviam o canto da sereia, mas também não ouviam ele. E ele, quando ele passa por essa ilha, ele se desfalece, ele perde todas as suas forças e ele está todo machucado de tanto que ele se debateu. E aí os marinheiros entendem que já saíram de perto do canto das sereias e tiram as bolas e socorrem ele e tal. Esse é um exemplo de religiosidade, sabe? A pessoa, ela precisa se amarrar em algo, uma falsa aparência. A pessoa, ela precisa viver algo que não é dela, ela precisa ficar todo amarrada, ela precisa ficar presa, ela precisa ficar se contorcendo, ela precisa ficar se regulando em tudo que ela faz, porque na verdade ela está vivendo uma capa de religiosidade, mas por dentro ela está podre, ela está cheia de pecado, cheia de problemas, e ela não consegue ser curada porque ela tem que mostrar uma aparência para os outros. Isso é religiosidade. Ulisses ficou amarrado naquele mastro, se debatendo, quando na verdade ele queria pular no mar, atrás das sereias. A religiosidade, ela faz isso com a gente, ela nos trava, e ela muitas vezes, quando nós nos soltamos, nós vamos atrás do pecado e nos desviamos do caminho de Cristo, e muitos até perdem a sua fé.
Mas agora eu quero contar uma história para você de outro homem chamado Orfeu, que é dos Argonautas. Orfeu, ele teve o mesmo papel quase como o de Ulisses, mas só que quando ele estava passando perto da Ilha das Sereias, ele pegou a sua lira, a sua harpa, e ele começou a tocar a sua harpa. E o toque de Orfeu era tão lindo que os marinheiros, eles ouviam o som da harpa de Orfeu, eles ouviam Orfeu tocando aquela harpa, aquela lira, e eles não ouviam o som das sereias. E com isso nenhum marinheiro se jogou na água, nenhum marinheiro quis ir atrás das sereias, porque o som que eles ouviam da harpa, da lira de Orfeu, era mais lindo do que o som da sereia. Cara, isso é graça. Quando nós ouvimos o som do céu, quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós ouvimos as palavras de Cristo, quando nós ouvimos tudo aquilo que Ele já fez por nós, quando nós entendemos que foi de graça, que Ele veio nessa terra, que Ele nos amou tanto, de uma forma que, cara, nós não merecíamos, o pecado não faz mais a nossa mente, o pecado não canta mais os nossos ouvidos, nós não ficamos desesperados para mostrar uma aparência para ninguém, nós ficamos desesperados de amor pelo nosso Rei, nós ficamos desesperados de amor por Jesus, porque Ele nos amou primeiro. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o mundo não quer mais religiosos, que tem uma capa bonita por fora, mas que por dentro estão podres e não tem nada a dar para ninguém. Nós precisamos entender que o mundo espera aqueles que ouvem o som do céu e que possam derramar sobre eles esse mesmo som, para que eles não se joguem no pecado. É isso que eu tenho para falar para você hoje. Cara, ouça o som do céu e repasse esse som. É tempo de multiplicação, é tempo de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós e multiplicarmos. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal aí, ative as notificações. Tamo junto sempre.